a coragem para agir segundo seus próprios valores e tudo aquilo que acredita. Olá! Já rodei minhas vinhetinhas, já estou aqui ao vivo no Insta e também estou ao vivo aqui. Estou aqui procurando um filtrozinho bonitinho, gente. Deixa eu ver aqui. Acho que esse filtro é bonitinho, ó. Deixa eu ver se esse filtro é bonitinho mesmo. Não tem filtro nenhum aqui não, olha só. Deixa eu ver esse aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Flávia Lippe, apaixonada por ciência, tecnologia e alma humana. Uma pequena Yoda, tentando todo dia passar uma informação, passar uma ideia, passar um sentimento, um pensamento para uma vida mais plena. O que eu mais defendo, acima de qualquer coisa, é que você seja cientista de você. E sabe o que significa isso? Significa que você se conhece tanto, mas tanto, que você não cai nas armadilhas mais banais que o ser humano é capaz de cair. Voltando aqui para os nossos ao vivos, a nossa ideia é sempre ler um livro, comentar sobre esse livro e discutir o que está acontecendo no momento no mundo. Quem me conhece sabe que eu não entro em polêmicas, não gosto de polêmicas, mas eu gosto de trazer os conteúdos das polêmicas, entende? Então eu escolhi um tema hoje que é um tema complexo, que é a guerra híbrida e como a revolução do altruísmo pode nos ajudar a sair disso. Você sabe o que é guerra híbrida? Você já ouviu falar nesse termo? Pois é. Às vezes eu olho aqui, porque aqui eu tô falando no LinkedIn e aqui eu tô falando no Instagram. O meu patinho, ele não transmite para os dois. Então, vamos nos divertir com a cabeça indo para lá, como se fosse ao vivo numa televisão, com duas câmeras. Então, a guerra híbrida, ela funciona, é uma estratégia de guerra que funciona trabalhando nas fragilidades da sociedade e, claro, que nas fragilidades dos seus países, né? Dos seus contextos políticos e religiosos. Eu estou trazendo esse tema aqui hoje porque a gente está vivendo uma guerra híbrida e você pode ser uma pessoa que entra na guerra de lesado que você é e cai na bobagem de ser um cancelador, um violento com as palavras que resolve que vai defender o seu ponto de vista mesmo quando você não conhece todo o fato. Lembrando que as palavras e as imagens hoje, elas podem ser construídas, editadas, reescritas, colocadas na boca de outra pessoa e chegar até você com uma determinada distorção da realidade. Por isso, preste atenção que você pode fazer parte de uma guerra híbrida sem se dar conta e ajudando o inimigo e não o amigo. O Daniel Costa está aqui. Prazer, Daniel, que bom te ver aqui. É um cara que já viveu 2 guerras, ele inclusive foi cobrir essa última guerra agora da Rússia. É uma pessoa muito especial. Eu tenho o maior prazer de te receber aqui, Dani. Seja bem-vindo. A gente pode até conversar sobre isso se você quiser entrar na tela. Eu abro aqui para a gente poder conversar um pouco sobre guerra híbrida. É só me dizer que a gente abre a câmera aqui e você entra, se você tiver afim. E por que eu trouxe esse contexto? Eu queria muito que você entendesse que ao fazer cancelamentos, e normalmente os cancelamentos eles são feitos de uma forma instintiva e intuitiva, né? Mas sem que você observe exatamente a verdade, porque você está no calor da emoção, você pode estar destruindo uma reputação de uma pessoa, de uma causa, sem você conhecer toda a realidade. Eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês tem também uma certeza absoluta que sabe de alguma coisa e por isso você tem o desejo e o dedinho rápido de ir lá responder, escrever e apontar e falar do outro como se você conhecesse toda a verdade.
Obrigada, Daniel. Eu entendo que você tem uma outra live. Eu convidei porque você tá aqui e realmente perder uma entrevista com você é um desperdício, mas a gente pode combinar uma outra vez que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar te conhecer e saber como você vê o mundo, né? Então, olha só, deixa eu contar aqui uma coisa importante. Você já se deu conta que se você não estivesse na internet, você não falaria o que você fala e apontaria o dedo na cara de outra pessoa, assim, ó, bem pertinho, enfiando o dedo no nariz dela, falando aquilo que você pensa, que é quase um suicídio por palavras, né? Porque você não tem nem certeza daquilo que você está repetindo. Então hoje meu alerta eu sei que às vezes passa uma emoção na gente. A coisa mais importante, né, que eu tenho vivido através das emoções é o conhecimento do Paul Ekman, que abriu uma janela enorme para mim de como a gente trabalha nossas emoções e a gente pode criar fortalezas e a gente pode criar uma onda positiva ao invés da gente criar a desgraça e o cancelamento alheio. Então tem 2 exemplos, tá, de cancelamento e um exemplo principal que eu tô vivendo aqui hoje, que é o nosso movimento Uma Sobe e Puxa a Outra, que é um movimento que foi disseminado e criado pela Natasha Caiado e que trouxe junto com a gente, né, outras mulheres, um movimento lindo, um livro que eu faço parte do volume 1, a coordenação do volume 1 com a Cris Pelágio, a Lu e a Deia e a Natasha, e no volume 2 eu e a Cris estamos também na coordenação do volume 2. Isso é um movimento positivo, que usa a internet não para uma guerra híbrida, mas para uma revolução de altruísmo. Eu vou, inclusive, ler com vocês esse trecho do livro que conta como a gente pode criar uma revolução do altruísmo a partir das teorias da evolução e como a gente usa a tecnologia para isso. Aí eu vou explicar, inclusive, o termo altruísmo, que algumas pessoas confundem muito, tá? E por que eu tô assim, citando a Natasha Caiado, a Cris, a Lu, a Deia e as outras 88 mulheres que escreveram os 2 volumes, mais, claro, as 300 mulheres que estão no grupo hoje. É um grupo fortíssimo, eu indico, inclusive, que você siga. Eu vou pedir, inclusive, para a Carol escrever aqui o link do @ do Uma Sobe Puxa a Outra no LinkedIn, aqui o movimento tá aqui também. E vou pedir para ela também colocar aqui o nome do movimento no Instagram. E em breve ela coloca aqui pra gente nos comentários, tá? Esse movimento, inclusive, é um movimento internacional. Eu vou contar um pouco mais sobre ele, vou até pegar o livro aqui depois para vocês verem o volume 1, que eu não tô com o volume 2 ainda, mas eu tenho aqui o volume 1 para mostrar para vocês. Eu vou pegar o livro que eu esqueci de deixar aqui do meu lado. Mas eu vou começar, então. Deixa eu pegar o livro, peraí, fica aí. Pronto, voltei. Ó, esse é o livro. Uma Sobe e Puxa a Outra, tá? Esse livro tá fazendo um barulho nacional e internacional. Ele foi lançado em Austin. Ele já foi para São Paulo, Rio, Brasília, já chegou no Senado. E se depender da Natasha, daqui a pouco a gente está na Casa Branca, nos Estados Unidos, tá? Esse é o volume 1, que conta que são histórias reais de pessoas, de mulheres, todas mulheres, empreendedoras e executivas, de como elas, como nós, né, no caso, fizemos esse movimento de puxar uma outra e como a gente conseguiu olhar para o mundo de uma forma altruísta e generosa, né? Por isso eu tô trazendo esse livro aqui, tá? A Carol tá colocando aí, ó, Rise and Raise Others. Eu vou até fazer um bannerzinho aqui para colocar para vocês também, se vocês quiserem seguir o movimento. Vou colocar aqui também para vocês na tela. E vou convidar vocês agora
para ler junto comigo esse trecho, que eu acho que é um trecho assim, absolutamente importante para a gente entender como a gente cresce em conjunto. Olha que coisa linda que o Mathieu Ricard fala na Revolução do Altruísmo, que é o livro que eu estou lendo com vocês. Ele está assim mesmo, porque ele foi atropelado por uma onda na praia, e eu não largo meu livro de jeito nenhum. E ele foi atropelado, e eu fiquei apaixonada por ele atropelado também. Sequei ele todo no secador, ele ficou todo cheio de areia de praia. Naquela muvuca que teve aí de chuva aqui, ele acabou sendo afogado. Mas eu quero ler para vocês um trecho aqui. Primeiro, o que significa altruísmo, para vocês entenderem o meu ponto de vista também, tá? Olha só. A palavra altruísmo, segundo os especialistas legítimos da evolução da humanidade, das teorias da evolução, a palavra altruísmo designa comportamentos benéficos a outro. É apenas quando esses autores empregam a expressão altruísmo. Então, altruísmo não é você abrir mão da sua vida, mas você fazer benefícios para o outro, né? É diferente, inclusive, da generosidade, tá? O altruísmo ele tem uma característica muito peculiar. E acho que é muito legal a gente colocar esses termos, né, assim, também pelo seu olhar científico. Então, o que propõe nessa parte aqui do livro o Mathieu Ricard? Ele propõe o seguinte, ele começa perguntando assim: o altruísmo pode se propagar? Ok. A pressão da seleção da natureza se realiza em todos os níveis de organização do ser vivo, das células do organismo pluricelular aos ecossistemas, passando pelos indivíduos e pelos grupos. A seleção do grupo não se opõe de forma alguma à seleção individual. Olha que lindo isso, hein, gente? Mas ultrapassa as limitações. Em essência, quando indivíduos estão competindo um com os outros, os que cooperam menos e aproveitam ao máximo a benevolência dos demais são mais bem-sucedidos. Porém, quando são grupos que entram em competição, aqueles que estabelecem a cooperação mais forte são sempre os vencedores. Por isso eu citei esse livro aqui, tá? Não é um livro para competir quem tem a história mais bonita. Não é um livro para competir quem chegou lá e quem não chegou lá. Não é isso. É um livro para te puxar e te levar para um outro lugar que talvez você ainda não tenha chegado. Então, eu super aconselho a comprar o volume 1 e o volume 2, né? Porque são 2 volumes agora. A gente vai, inclusive, lançar o volume 2 em São Paulo também, porque ele ainda não foi lançado aqui. Já foi em Brasília, no Rio, etc., mas não foi aqui ainda. Então, acho que vale a pena, tá? Depois ele fala aqui uma outra coisa mais interessante ainda. De fato, no decorrer da evolução, a aptidão dos grupos para cooperar era um triunfo determinante. Triunfo determinante. Os grupos fortemente cooperativos sobreviveram muito mais do que os outros grupos. Então, agora eu vou te contar como a guerra híbrida destrói pessoas, causas, pelo desejo absoluto da gente simplesmente achar que a gente sabe demais e simplesmente a gente quer comentar sobre um fato que foi cortado, fotografado ou disparado em massa na internet. Porque a internet hoje é o lugar, né, onde a gente dispara o nosso amor e o nosso ódio. Queria te fazer uma outra pergunta. Por algum acaso, você sabe o que é feito manada? Que aí também justifica... Desculpa, gente, eu tô gripadinha, tá? Justifica também alguns comportamentos que a gente vê de uma pessoa correndo atrás da outra, achando que tá sendo lindíssima no seu conteúdo, e é só uma caca, só copiada e distribuída, espalhada, né? Literalmente
a merda no ventilador. Então, o efeito manada é uma expressão que se refere à tendência de indivíduos seguirem a opinião alheia ou a ação de um grupo irracionalmente e sem analisar os fatos. Só existe uma maneira de você saber analisar os fatos e os fundamentos: silenciar, observar. E se você tem competência sobre o assunto, você opinar. Você entendeu sobre isso? Opine sobre o que você tem competência. Sobre o que você não tem competência, fica quieto. Ninguém pediu sua opinião. O efeito manada acontece devido à influência de opinião de grupos na tomada de decisão individual, o que pode resultar em comportamentos impulsivos. Quem nunca, fala aí, mesmo com a maior boa vontade, o maior desejo do mundo de explicar as coisas, cai numa parafernália dessa. Então, como você não cai no efeito manada? Sendo cientista de você, conhecendo as suas 7 emoções universais que dominam os seus comportamentos. Sim, meu amor, as suas emoções é que dominam o seu comportamento e você é feito de emoções e um monte de água. Na verdade, nós somos apenas uma melancia, um pepino ou um melão neurótico ou cheio de emoções, no mínimo, desconcertantes. Então, para que você não caia na esparrela, como dizia minha avó, de fazer opiniões, dar opinião àquilo que você não sabe, evite escrever na hora que lê qualquer coisa. Eu falo o seguinte: nada que 72 horas não resolva. Então, se depois de 72 horas você acha que você deve opinar, vai lá e opina. Antes disso, fique quieto, porque você pode cair num comportamento impulsivo e falar do que você não sabe. Então, vou contar guerras híbridas que estão acontecendo agora e que já aconteceram, né, antes da internet, tá? E aí você vai ver como também a gente tomar muito cuidado com o broadcasting, ou seja, tudo que você recebe na sua casa. Lembrando que a antiga televisão, hoje é o YouTube. A antiga revista, hoje é o Instagram. Também todas as informações que você tem hoje, estão em rede, certo? Então, o que você viu na Globo, no SBT, na Record, na CNN, onde quer que seja, elas estão ao mesmo tempo em todas as redes. Não existe um canal de televisão que seja lixo ou luxo. O lixo está na sua cabeça e o luxo também na tomada de decisão de ler ou repetir aquilo que você escolheu. Então, meu amor, tire o poder dos canais e coloque o poder no seu dedinho. Tá bom? Tá claro? Uma guerra híbrida que está acontecendo hoje. Claro que você já sabe da guerra da Rússia e como a internet foi interrompida, como as pessoas que moram lá tiveram várias coisas, né, do próprio país e da cidade interrompidos, né, com a guerra vizinha. A gente enfrentou muitas coisas que aconteceram entre essa guerra toda. Então, assim, quando você tira a internet, você tira a informação, você propaga informações irreais, politicamente errôneas, dados errados. Tudo isso chama-se guerra híbrida, tá? Quando você defende o seu político de estimação, você entrou na guerra híbrida. Então, faça-me o favor de não defender o seu político de estimação, porque para ele você é só um cachorrinho. Guarda isso. Você é só o rabo do cachorro, porque ele abana o rabo e você fica seguindo isso. E você vai lá e propaga informações muito provavelmente erradas de qualquer lado que você esteja. Então, preste muita atenção no que a guerra híbrida pode fazer com você.
Hoje, com a inteligência artificial, a gente faz coisas incríveis. Vocês sabem que eu sou apaixonada por tecnologia, então a gente faz coisas incríveis. Mas preste atenção, porque é com a inteligência artificial também que criam-se textos errados, fotos que podem te enganar. Você lembra da roupa do Papa? Ele com aquele casaco moderníssimo, todo de branco, de um estilista italiano que não existe? Então, aquilo foi inteligência artificial. Aquela pessoa fez essa brincadeira, ele é apenas um engenheiro, não trabalhou com nada, etc. Mas poderia ter sido usado por uma guerra híbrida se tivesse um contexto político-religioso para acabar com a imagem do Papa, por exemplo. Tá? Nós temos hoje um problema seríssimo, por exemplo, né, com a China, que utiliza essa estratégia, não só a China, tá, né? A China, a Rússia, Estados Unidos, até o Brasil, né? Todos os países utilizam a guerra híbrida para desestabilizar qualquer assunto que elas não consigam dominar com a boca. Então joga-se isso nas redes, tá? Vou te falar uma guerra híbrida que aconteceu no passado, que é tristíssima e que vocês devem se lembrar, dependendo da idade, claro. Vocês lembram da escola base? A escola base foi uma escola que teve uma acusação errônea, uma falsa acusação, por não conhecer todos os fatos, em cadeia nacional, todos os jornais, todas as revistas, rádio, tudo, que acabou com aquela família, que era uma família de educadores. E 30 dias depois, as pessoas descobriram que o fato era errado, que foi disseminado uma falsa informação sobre o dado que aconteceu na escola base. E essa escola acabou. A escola acabou, era uma escola particular, isso aconteceu em 1994. O casal que era dono da escola, eles foram escorraçados e a sociedade enterrou essa família viva com uma falsa notícia de pedofilia. Lamentável, assim. Eu tenho o prazer de ter estado na TV Cultura nessa época e foi a única televisão que ouviu a família e conseguiu colocar a verdade por parte da família. E essa família, ela foi inocentada depois, claro, né? Mas essa fake news acabou com a vida dos donos e dos funcionários dessa escola. É um negócio tão chocante, eu tô falando isso, gente, porque é tão chocante o cancelamento em massa que se faz hoje. Naquela época, nós não tínhamos a internet desta maneira, certo? Tem até um documentário sobre, no Globoplay, sobre a escola base, tá? E aí foi resgatar o caso e as polêmicas das coberturas que houveram na época. Os donos da escola foram acusados injustamente de abusar sexualmente de alunos e acabou com a vida deles porque eram educadores, tá? Eu acho que uma das coisas mais graves que a gente vê aqui é assim: se você não sabe de todo o fato, não comente. Primeiro, você não é jornalista. Depois, você não é especialista. Depois, você não estava lá. Você não ouviu e não viu. Então, o crime hoje do cancelamento, é por isso que eu estou te falando e estou lendo isso aqui com vocês. O crime hoje do cancelamento é colocar pessoas na berlinda antes de conhecer toda a verdade, tá? Um outro fato que aconteceu essa semana foi um corte de uma cena com uma tarja preta no rosto de uma criança e o Dalai Lama com todas as manchetes iguais, falando que ele era um pedófilo. Não sei se vocês observaram que todas as manchetes são iguais, isso é uma guerra híbrida.
de qualquer pessoa, tá, gente? Você pode cair nisso, alguém pode te acusar dessa maneira. Então você fica bem atento antes de repassar as coisas, antes de comentar. Uma das principais características de uma guerra híbrida é usar imagens que dão medo na gente. Quando você vê uma criança com uma tarja preta, por exemplo, você já fica com medo porque você já sabe que aquilo é proibido ou perigoso. Então isso já cria um distanciamento da realidade gigante. E depois as manchetes, né? Se você prestar atenção, normalmente elas são pretas e vermelhas. Tem toda uma estratégia. Lembre que a minha formação inicial é jornalismo científico. Trabalhei mais de 20 anos na televisão e nos jornais do Brasil e sei muito bem o que não se deve fazer e como a gente deve limpar, né, o nosso olhar para observar o que é verdade e o que não é verdade, tá? Tem uma pessoa perguntando aqui, desperte seu novo eu. Flávia, de que forma você recomenda blindarmos esse tipo de exposição? Eu já vou te responder agora isso porque tem a ver com esse assunto. De que forma? Primeiro, espere 72 horas para fazer um comentário. Primeira coisa que eu te falo. Por que esperar 72 horas? O seu nível de cortisol vai baixar e você não vai agir por impulso, sem saber exatamente o que está acontecendo, tá? Essa é uma coisa muito importante. Lembre sempre que atrás do seu comentário tem uma família, uma pessoa, uma criança, um pai, uma mãe, que estão envolvidos na cena, que você simplesmente quer lá falar a sua opinião. Geralmente são opiniões idiotas, gente, né? Tipo assim, é isso mesmo, tem que matar, tem que prender, e etc, né? Esse tipo de comentário, primeiro que você tem que pensar, se você estivesse diante dessa pessoa que você está ali criticando ou trazendo isso de uma forma tão violenta, você falaria assim? Muito provável que não. E já foi provado isso em pesquisas científicas. Nós não somos corajosos de humilhar alguém, invadir o espaço alheio, gritar com outra pessoa e botar o dedo na cara ao vivo. Nós somos corajosos assim através de uma telinha que você desliga o celular e sai fora. Depois você vai lá, se você quiser, você apaga seu comentário. Então, para a gente se blindar, primeira coisa é saber quem é você e como funcionam as suas emoções. Isso é o básico. Seja cientista de você e não deixa ninguém falar sobre quem é você. Você tem que saber quem é você. Segundo, ter pensamento crítico. Se você não tem pensamento crítico e não sabe o que é isso, tem uma aula minha maravilhosa, um curso sobre pensamento crítico na Voito, tá? A Voito é uma plataforma de educação corporativa que tem um curso meu sobre pensamento crítico, que eu ensino como você olha uma notícia, que você olha algo e não cai na esparrela de dar sua opinião, tá? A quarta coisa, não dê opinião se você não é do assunto. Não dê a sua opinião. Pra quê que você vai dar a sua opinião? Você chega na casa de alguém e fala assim, nossa, menina do céu, como você engordou? Ou então você chega na casa de alguém e fala, não gostei da sua blusa. Ninguém tá te perguntando. Então não faça isso. Não significa que a internet é aberta, que a sua boca pode falar o que você quiser. Não é assim que a vida funciona. E um dia você pode ser o cancelado, você pode ser o humilhado, você pode ser a pessoa que está numa situação ruim, tá? Então, vamos prestar atenção quando as informações chegam. Uma coisa muito interessante que está acontecendo agora, para você entender contextos políticos, a China, ela está em briga política com o Tibete, porque um novo Dalai Lama está sendo escolhido, eles são escolhidos quando bebês, e são escolhidos pela população. Esse novo Dalai Lama que está sendo escolhido, bebezinho, foi escolhido um tibetano e não um chinês. Fora isso, a briga política entre China e Tibete é gigante. Eu estava conversando com um profissional federal brasileiro, da inteligência brasileira, que me confidenciou, por isso eu não vou falar nada, que me confidenciou que a inteligência chinesa está usando a guerra híbrida para criar um caos para o Tibete. Da mesma forma que outros países já utilizaram a guerra híbrida, como inclusive o Brasil, né? A gente viu isso aqui na nossa última
campanha política aqui, certo? Então, a gente precisa ficar muito atento ao que a inteligência política dos países jogam nas redes e você cai que nem um pato, tá? Você cai que nem um patinho e sai falando o que der na sua cabeça, né? Eu não tô aqui para defender ninguém, nenhuma religião, nenhuma pessoa, porque eu não tenho nada para defender, né? Mas eu tô contando para você aqui como você não cai em guerras que não fazem parte da sua história e você propaga coisas que às vezes não são reais. Espere 72 horas antes de você abrir a sua boquinha. Então vamos voltar aqui no altruísmo. Ele pode se propagar? Sim, ele pode se propagar. Isso aqui é uma forma de propagação de altruísmo, ó. Uma sobe e puxa a outra. Ok? Vamos ler mais uma parte aqui. Olha que coisa interessante aqui, ó. Segundo os modelos matemáticos apresentados por Wilson Sober, os grupos que contêm uma maioria de indivíduos altruístas irão prosperar em virtude das vantagens que a cooperação e a ajuda mútua trazem ao grupo como um todo. E assim, a despeito da presença de um certo número de egoístas que se aproveitam do altruísmo dos outros, o altruísmo ainda vence. Os membros desse grupo terão, portanto, muito mais descendentes altruístas, cuja maioria será caracterizada pelo altruísmo. Gente, colaborar é científico. Colaborar é a revolução do mundo. A revolução do altruísmo está em quando nós nos conectamos, quando estamos juntos. Então, preste atenção. Olha que interessante essa frase para você que ainda não tem um grupo altruísta para chamar de seu. Como eu tenho o meu, tá aqui, ó, peraí, com essa mão aqui dá certo, ó. Eu tenho meu grupo para chamar de meu. Os grupos que contêm uma maioria de egoístas prosperam bem menos, em decorrência da atitude dominante de cada um por si, que prejudica o sucesso global da comunidade. Então, grupos altruístas minoritários são desfavorecidos e se encontram muito isolados, para que seu espírito de cooperação influencie os outros. Os indivíduos egoístas têm certamente aqui uma vantagem em relação aos indivíduos altruístas, mas seu grupo estagna em seu conjunto e deixa muito menos descendentes. Ou seja, quanto mais egoísta você é, menos energia você tem até para procriar. Não é interessante isso? Meu Deus do céu. Eu acho a ciência uma coisa espetacular. E eu tô aqui trazendo esse assunto porque eu quero provar para vocês que a revolução do altruísmo é possível e eu quero ensinar para vocês como fazer isso. Então, eu vou ler mais um pouquinho aqui, tá? Se esse processo se repete de geração em geração, a proporção de indivíduos portadores de traço altruísta aumentará. Olha só, o altruísmo, ele inclusive tem uma transferência genética. Quanto mais você pratica o altruísmo, mais altruísta você vai ficando e você passa isso de geração para geração. Eu, particularmente, sei que puxei isso do meu papai, que é uma pessoa altruísta, eu também sei que sou. No entanto, a minha ONG está aí há quase 30 anos, já atendemos milhares de pessoas. Se eu for contar no mundo inteiro, mais de 500 mil pessoas já foram atendidas. E só na pandemia, 3.500 pessoas foram atendidas individualmente pela nossa plataforma, a Equação. Você conhece a Equação? Se você não conhece, eu vou colocar aqui esse linkzinho aqui, que é o site da minha ONG, para você conhecer. Ir lá visitar. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Confessa aqui pra mim. Você deu uma opinião que não devia essa semana, não deu? Pode confessar. Escreve aí. Eu dei uma opinião que não devia, me arrependi. Agora, o que eu faço? Escreve que eu quero saber que opinião que você deu e que você não deveria ter dado. Confessa, vai. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. O Schumann. Ei, Marcelo, que delícia ver você aqui. Espero que você continue até o final. Obrigada, Carol. Tamo aí juntas sempre. Obrigada, Silvana, Daniela. Que interessante que vocês estejam aqui. Então, olha só.
Bia, eu adoro o seu trabalho. Gente, eu vou apresentar a Bia aqui para vocês rapidinho. A Bia, ela escreve, revive memórias da sua família. Aquilo que você precisar, e escreve um livro para você sobre as suas memórias, sobre a história da sua família. É um trabalho absurdamente espetacular, de tão espetacular que é. Inclusive, eu vou indicar a Bia como ghostwriter para os próximos livros, sabe? Porque muita gente não tem o talento da escrita. Isso, gente, é normal. A gente não tem talento de tudo, não, né? Às vezes a gente é mais talentoso para uma coisa, menos talentoso para outra. Eu tenho certeza que ela pode ajudar outras mulheres a escreverem as suas memórias e os seus próprios livros, né, como um todo. Então, a Bia falou que ela deu uma opinião que não devia. Quando a opinião é pública, gente, vira um cancelamento. Você acaba com a vida de outra pessoa. Você acaba com a história dela, porque você acha que você tem o direito de comentar e de espalhar uma informação falsa, né? Então, como eu disse, primeiro, você precisa ter pensamento crítico. E desenvolver pensamento crítico é difícil, tá? Porque no auge das suas emoções, o seu desespero em ser alguém importante, porque por trás de uma opinião, sabe o que tem? Por trás de uma opinião, tem uma pessoa querendo aparecer. E essa pessoa é a sua criança ferida, que não te deram atenção o suficiente. E aí, de repente, você quer ser importante naquela notícia que não tem nada a ver com você. Confessa. Boa noite, Tissa. Daniela, a maior vantagem não é a competitiva, mas sim a vantagem colaborativa. Isso mesmo, Dani. Por isso eu estou contando aqui como a gente pode propagar o altruísmo. E nós fizemos isso aqui nesse livro, no volume 1, no volume 2, e no movimento que a Natasha teve o amor, né, de criar. Inclusive, gente, tudo bem que eu tô lendo esse livro aqui, mas tem um trecho do texto da Natasha que eu gosto muito, que ela fala o seguinte. Ela fala por que ela resolveu criar uma sobe e puxa a outra. Eu vou ler só esse trechinho para vocês, tá? Ela fala o seguinte, olha só. Fui traída de todas as formas que você pode imaginar. Em todos os setores da vida e pelas pessoas que deveriam estar me protegendo. Eu senti profundamente isso que ela falou aqui, a Natasha Caiado, essa pessoa aqui, ó. Que vocês vão conhecer um dia, eu espero que vocês conheçam, porque vale a pena. Porque eu também fui traída milhões de vezes na minha vida. Muito traída. E da mesma forma que ela. E ela fala assim, queria circular entre pessoas que não tivessem necessidade de usar os seus lados B para atingir seus objetivos pessoais. Gente que tivesse um instinto de sobrevivência desmedido, substituído por acting on your best behavior, diferente de só se comportar. E deu certo, virou uma missão liberar os esforços de tanta gente que admiro e criou o grupo, né? Esse Uma Sobe e Puxa a Outra, em inglês Rise and Rise Others. E ela fala, mulheres generosas que usam seu lugar de fala e influência para dividir o palco com outras pessoas e ideias. As titãs do grupo puxam outras e me puxam diariamente. Nesse momento estou em busca de maneiras de me clonar ou duplicar as horas do dia. Aguardo sugestões. Esse é parte do texto da Natasha, tá? Que é muito lindo. Realmente esse livro ele é emocionante, conta a história de todo mundo. E eu acho que vocês vão gostar. Compra o livro que vale a pena. Eu vou até colocar aqui para vocês o link de como você pode comprar o livro. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar nos comentários e depois eu coloco aqui na tela também. Tá? Que vocês podem comprar o livro 1 e o livro 2, tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. A Daniela Miani tá falando, é uma opinião médica. Então, eu acho que a medicina também tem comprovado muito isso, né? Eu vou ler mais um trecho aqui, Dani, que tem muito a ver com com o que você acabou de falar. Deixa eu só ver se eu acho aqui o link de compra do livro. Se eu não achar, eu vou pedir pra Carol procurar pra mim o link de compra do livro e colocar aqui pra gente, se eu não achar, tá? Achei já. Ah, não, esse aqui é do lançamento. Não, esse aqui é do lançamento, eu não tô com o link aqui, não. Bom, então eu vou continuar aqui e vou pedir pra Carol achar o link de venda da Literary Books oficial. A Literary tá aqui, ó.
Eu vou colocar o livro, o link da Literary, mas a gente vai procurar o link de venda do livro, tá? E eu coloco aqui pra vocês. A Carol é mágica, ela sempre acha. Eu não sei onde é que eu coloquei, gente, desculpa. Eu não tava pensando em falar desse livro agora, então eu não consegui achar o link de compra do livro. Mas deixa eu voltar aqui no altruísmo, como ele pode se propagar, para vocês verem que coisa interessante, tem muito a ver com o que a Dani falou. A opinião médica dela tem a ver, inclusive, com o que eu falei sobre o DNA e a modificação genética que o altruísmo traz, né? Que foi o que eles estavam explicando aqui no livro. Então, olha só que interessante. Se esse processo se repete de geração em geração, a proporção de indivíduos portadores de traço altruísta aumenta. A lição desse modelo, testado matematicamente em um grande número de gerações, é encorajador, uma vez que o percentual de altruístas em uma população ultrapassa um certo limiar. O caráter altruísta se amplifica ao longo das gerações. Em colaboração com Sabre Wilson, Martin Nowak e Corina Tanete clarificam as condições que permitem a cooperação altruísta de prosperar. Parece de fato que as sociedades humanas, elas podem ser descritas em termos de conjuntos de pessoas que compartilham determinados interesses, valores e atividades. Quanto mais você tem pontos comuns com uma pessoa, mais você interage com ela e mais seus interesses compartilhados os incitarão a cooperar. O eterno problema em uma comunidade de indivíduos que cooperam é a presença dos aproveitadores. Presta atenção nessa frase. Aqueles que os economistas chamam de passageiros clandestinos, que se aproveitam da benevolência dos cooperadores para abusar deles e tirar vantagens. Gente, tem tudo a ver isso, não tem? Fala pra mim. Tem tudo a ver isso, não tem? Tô chocada. Deixa eu colocar aqui na tela também, ó. Carol até colocou aqui. Aqui, ó. Vou colocar aqui que vocês podem achar, tá? Depois, Dani, eu vou colocar a sua frase aqui na tela também, que eu achei super legal. Então, gente, olha, presta atenção nisso, tá? Existe nome científico para os aproveitadores. Eles chamam-se passageiros clandestinos. Gente, isso é o máximo, não é? Quantos passageiros clandestinos existem nos comentários que você não deveria fazer na internet? Você entra nesse caos de laranja, gente. Se você quer entrar numa guerra híbrida, vai lá e comenta o que não é da sua conta. Tá resumido? Ninguém pediu a sua opinião. Repete comigo. Ninguém pediu a sua opinião. Ai, meu Deus do céu. Então vamos continuar aqui, eu vou ler mais um pedacinho desse livro, porque a gente tá quase aqui acabando. Olha só. Quando a maioria das pessoas tem confiança umas nas outras e cooperam, os aproveitadores podem facilmente explorá-las. E quando seu número aumenta demasiado, a comunidade declina. Quanto mais o aproveitador, mais em declínio entra qualquer comunidade. Assim, a taxa de confiança e de cooperação flutuam ao longo do tempo. Pouco a pouco, os cooperadores terão tendência a se encontrar e trabalhar juntos, enquanto os grupos que os aproveitadores ditam a lei declinam com o tempo. Gente, fala que isso não é um espetáculo. Isso é um espetáculo. As flutuações irão toda a vida se repetir, pois novos aproveitadores se introduzirão regularmente num grupo de cooperadores prósperos. Testando diversos modelos matemáticos em centenas de gerações virtuais, aí chegou a hora que eu quero esclarecer para você muito profundamente. A internet, ela pode ser utilizada para o bem. Você entende isso? Eu faço isso todo dia. Você me vê entrando em polêmica?
Não. Por que eu não entro em polêmica? Porque eu não quero ser cancelada? Não. Porque eu não tenho opinião para dar. Hoje eu dei uma opinião específica sobre a guerra híbrida, porque eu estou vendo um cancelamento em massa sem as pessoas saberem o que está acontecendo. Então, eu estou pedindo para as pessoas prestarem atenção. Gente, tem outra pessoa que eu admiro muito aqui, que está aqui agora, da editora Sua Ideia, e ela tem um comentário interessante que ela está falando. Hoje mesmo comentei, apaguei 2 comentários que segundos depois julguei desnecessários. Carrego o lema de primeiro analisar a mim, depois os eventos e pessoas alheios, mas às vezes escapa. Obrigada pelo seu comentário. Sabe por que escapa? Porque nós somos humanos, mas quanto mais a gente amadurece, mais forte a gente fica e mais conhecedor da gente a gente fica. Aí é por isso que a gente fala menos. Você pode observar que as pessoas mais sábias, elas escutam mais e falam menos. E as pessoas mais sábias também não ficam se defendendo, não. Sabe por que elas não ficam se defendendo? Porque vai virar só furor, né? Então, isso que a gente está ouvindo aqui, eu estou trazendo para vocês, é o que se chama pensamento crítico. Antigamente, o juízo crítico, né? E aí, tiraram a palavra juízo crítico, virou pensamento crítico, só para ficar mais chique. Mas se você tem juízo, cala tua boca. Coisa feia. Sabe o que eu acho interessante? Vamos fazer uma cena aqui, tá? Você tá numa palestra, dando uma palestra, e tem lá, sei lá quantas mil pessoas. Você já observou que tem sempre aquele que é a pedra no sapato do palestrante? Eu sou palestrante, já vivi isso várias vezes, né? Apesar de eu dar muita sorte, que normalmente nas minhas palestras tem pessoas muito boas. Então dificilmente tem alguém acertando uma pedra na minha testa. Mas às vezes acontece, né? Acontece até com cantor, gente. O coitado tá lá fazendo o trabalho dele cantando, aparece gente lá para poder vaiar ou para mandar alguma coisa, não sei o quê. Porque tem pessoas que têm necessidade de entrar aonde tem um grupo bom de pessoas e tentar puxar uma onda contrária, que é o que a gente chama de passageiros clandestinos. Eles são passageiros, eles entram lá, jogam a M no ventilador e saem fora, tentando levar alguém para o seu novo grupo de desgraça, né? Então, olha só, quando você entende como funciona a humanidade, você entende as teorias da evolução e as suas práticas, você passa a ser mais inteligente, mais bonitinho, pensa melhor. E aí sim você desenvolve o pensamento crítico. Não é porque você tem opinião que você tem pensamento crítico. Você só tem opinião e às vezes é uma merda. Ops! A sua opinião, por isso chama opinião, é só para você. Certo? Você entendeu? Silêncio para que você compreenda que você não tem o direito de falar de ninguém, de nada, sem ser convidado. Alguém mandou uma mensagem na sua casa falando assim: por favor, comente aqui, porque sua opinião é muito importante para mim? Duvido que ninguém fez isso, não. Você não estaria sendo entrevistado. Sua avó me chamaria de espírito de porco? Danada sua avó, hein? Espírito de porco é aquele que dá opinião alheia. Eu acho que a sua avó ia falar isso. Então, os passageiros clandestinos são espírito de porco, como diz a Sil Rock aqui. Você acertou em cheia. Os passageiros clandestinos são espírito de porco. E tem muitos. E você pode ser um deles e entrar numa guerra híbrida, sem ser convidado e achando que está arrasando. Toda vez que você pensar em falar mal de alguém e ajudar o cancelamento de uma pessoa, lembra que o próximo pode ser você. E você não precisa ser famoso para ser cancelado, não. Você já foi cancelado de uma festa? De um jantar? De um WhatsApp? De um amigo? Pois então. Só que isso é em grande escala. Pense o que você ia sentir na tua pele. E aí você cala a boquinha e você vai lembrar do que eu tô falando.
Usa os 3 filtros de Sócrates. Eu adoro Sócrates. Não é aquele jogador de futebol, não. Ele é legal também. Mas eu gosto do filósofo. Olha só. Sócrates tem 3 filtros. Os filtros de Sócrates. Por que eu gosto tanto dos filtros de Sócrates? Porque eles são fáceis, eles são rápidos, e para quem não fez o meu curso de pensamento crítico, né? E não entrou na minha plataforma, a Equação, com 220 horas de conteúdo para você não cair nessas esparrelas, então vou te ensinar o filtrinho dele, que é facinho. Os 3 filtros dele: a verdade, a bondade e a utilidade. Como é que funciona? Antes de você fazer um comentário de querer lacrar, como disse o Sil Rock, você vai fazer 3 perguntas. O que você vai dizer é verdade? Anota aí. 1. O que você vai dizer é verdade? 2. É abonatório do meu amigo? Quer dizer, você abona aquilo que está sendo dito? 3. É útil para nós e para a comunidade esse comentário que você vai fazer? Se não for, meu amigo, guarda para você e não fala mal de ninguém. Tá aí Sócrates. Os 3 filtros de Sócrates: verdade, bondade e utilidade. Fechou? Vou botar aqui, pra você não esquecer. Nunca mais. Você escreve aí nos comentários para mim, para eu jogar aqui na tela, Carol? Eu jogo aqui. Olha só, vou continuar lendo o livro aqui, porque eu sou uma pessoa espetacular na leitura de livros. E vamos contar que esse livro é demais, né? Eu já indiquei 2 livros aqui hoje, ó. A Revolução do Altruísmo. Uma sobe e puxa a outra, que é uma maneira de a gente desenvolver o altruísmo em comunidade colaborativa. Esse é o exercício. Então eu vou colocar aqui. A Dani tá falando aqui, passageiros clandestinos, é muito bom esse termo, é sensacional, né? Isso aí, verdade, bondade e utilidade, os 3 filtros de Sócrates. Muito bem. Deixa eu colocar o banner aqui do nosso Rise and Rise Others, para vocês conhecerem o nosso... Tem no LinkedIn, tem no Insta, tem tudo quanto é lugar para você conhecer a gente, tá? E agora eu vou continuar lendo aqui para você. Vou ler esse pedaço que eu estava falando dos testes virtuais, né? Testando diversos modelos matemáticos em centenas de gerações virtuais, Nowak e seus colaboradores puderam mostrar que, além da mobilidade, o sucesso da cooperação dependia, no final das contas, da frequência com a qual os cooperadores se associavam entre si. Se essa frequência é mais elevada que a frequência com a qual os aproveitadores se ligam com os outros aproveitadores, os cooperadores altruístas se tornarão maioria. Ou seja, faça uma onda do bem, minha filha. Quer comentar? Comenta coisa boa. O meu feed é uma beleza, só tem gente boa no meu feed. Porque eu quero fazer uma onda do bem. Então, esse negócio de comentar nos outros, eu tô fora. Eu não fico comentando nada que eu não sei. Eu já falei isso pra você. Eu só falo do que eu sei. Do que eu não sei, nem me pergunto que eu vou falar. Desculpa, mas eu não sei sobre isso. Aí eu não consigo comentar, tá? Deixa eu colocar os 3 filtros de Sócrates aqui pra você treinar aí na sua casa. Em suma, para progredir rumo a uma sociedade mais altruísta, é essencial que os altruístas se associem e alinhem seus esforços. Gente do mal é tudo junto. Eles fazem um grupo do mal maldoso pra caramba. Você já viu como que essa guerra híbrida é potente? Você já viu quantos robôs eles criam para falar, para jogar fake news? Lá em tudo quanto é rede social, principalmente no Twitter, que adoram uma fake news. Porque eles são do mal. Agora, se a gente se juntasse para falar do bem, a gente ia ter a mesma onda. Mas aí a pessoa vai lá e se inclina a cair numa conversinha fiada e sair espalhando conversa fiada. Minha filha do céu, não espalha nada que caiu no seu WhatsApp. Você pode ter certeza que caiu ali, principalmente no Brasil. Você sabia que o Brasil é o maior usuário de WhatsApp do mundo? As pessoas não usam o WhatsApp em outro lugar do mundo, só aqui. Aqui a gente compra, vende, paga, faz tudo pelo WhatsApp. O WhatsApp, gente, já é uma rede social. Ele já é um broadcasting.
E as piores coisas passam por ele. Sabe por quê? Porque os idosos e pessoas que têm pouca escolaridade, não conseguem ler o contexto inteiro, porque não tem pensamento crítico, espalham isso. Então, olha só, se você não sabe ler direito e se você não sabe interpretar o que você leu, você vai espalhar uma bobagem uma hora dessa. E o WhatsApp tá cheio assim, ó, tá? Cuidado. Na atualidade, essa sinergia entre cooperadores e altruístas não exige mais que se reúnem em um mesmo lugar geográfico, ou numa reuniãozinha como a gente fazia, né, gente? Eu adoro encontros circulares, principalmente aqui na minha casa, onde eu fiz tantos eventos. Mas hoje, os meios de comunicações contemporâneos, as redes sociais em particular, possibilitam o surgimento de movimentos de cooperação reunindo um grande número de pessoas geograficamente dispersas. Punch. Isso chama punch de mídia. Você sabe que a gente conseguiu se tornar best-seller no dia seguinte do lançamento? Esse aqui eu nem tô com o selinho best-seller ainda, porque foi a primeira edição. A gente já está na segunda edição, indo para a terceira edição. Nós somos best-seller no dia seguinte do lançamento. Sabe por que é isso? Porque as 44 pessoas que estão aqui, mais as 230, as 300, né, que estão no grupo, mais as outras 44 do volume 2, nós postamos tudo junto todo dia. Isso aqui, gente, é contra a guerra híbrida. Isso é um punch de altruísmo. Entendeu? E eu indico que você faça o mesmo na sua comunidade. E compre o livro. Nós estamos chegando no fim. Para quem não me conhece e quem chegou agora, eu sou a Flávia Lippe, pequena Yoda apaixonada por ciência, tecnologia e alma humana. Tenho um canal chamado A Equação, com 220 horas de conteúdo para tirar você dessa cadeira amassada e entrar dentro de você e se tornar cientista de você, para que você possa usufruir de uma vida plena. Como? Com neurociência, com tecnologia, com biopsicologia, que é o entendimento da biologia e das suas emoções, com inteligência emocional, inteligência relacional, com cronobiologia, como o seu corpo funciona melhor por causa das suas entranhas e muito mais. E mentoria comigo quinzenal. Então, se você quiser conhecer a equação, você pode conhecer a equação aqui. Você pode saber como funciona. Aqui, você pode descobrir também como funciona. E, logicamente, você pode me seguir aqui. Eu vou deixar para você aqui o site do meu instituto, IDHL, sem fins lucrativos e totalmente entregue a você, para que você cresça junto comigo. Sil, obrigada, viu? E ó, vocês que estiveram aqui comigo, esses milhões de 15 pessoas, fecha a boca e para de falar bobagem na hora que não precisa. Seja um revolucionário altruísta. Você vai ver que a gente pode mudar o mundo junto. Eu conto com você para essa mudança de mundo junto comigo. Eu vou chamar agora o nosso encerramento. Deixa eu achar aqui. Onde é que tá? Vou chamar a nossa vinhetinha de saída. E eu te espero na semana que vem aqui, nesse mesmo bate-horário, continuando aqui com a revolução do altruísmo do Mathieu Ricard, que você não divulgue bobagens sem saber o contexto político, religioso e outros contextos, e divulgando o meu novo livro em colaboração com 40 mulheres espetaculares, coordenados por Cristiane Pelágio, Deia Mendonça, Flávia Lippe, Luciana Herman Pierre, Natasha de Caiado, que eu li, inclusive, um trecho do texto dela para vocês. Te espero na semana que vem. Obrigada por estarem aqui comigo. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Encerrando aqui.